Os nossos objetivos para essa aula são compreender e identificar as diferentes ideias da operação de divisão, identificar as partes que compõem uma divisão e compreender a lógica aplicada ao processo dos algoritmos da divisão. Então, eu espero que ao final da aula a gente consiga atingir esses objetivos. Bom, como nós vimos anteriormente nas outras operações de adição, subtração e multiplicação, a divisão, ela também possui algumas ideias principais, tá? A primeira, dividir em partes iguais, e a segunda, que é de medida. O que seria essa de medida? É quantas vezes uma determinada quantidade cabe dentro de uma outra quantidade maior. Então, para começar, eu trouxe um exemplo aqui para gente. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. Quantos alunos há em cada classe? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, essa escola, ela coloca o mesmo número de alunos por turma, independente da quantidade de turmas que tenha. E a gente tem 243 alunos para distribuir em 9 classes. Então, a gente realiza uma operação de divisão. Esses 243 alunos, eu vou dividir para as 9 classes, tá? Aí eu tenho uma dica para dar para vocês, assim, para quem tem dificuldade com divisão. Esse número que vai dentro da chave, aqui, é o que a gente chama de divisor, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no cantinho e montar uma mini tabuada do 9, nesse caso do 9, tá? Porque ele é o divisor. Então, eu vou contar de 9 em 9. 9, 18, 27, 36, 45 e assim por diante, tá? É infinito, a gente pode contar de 9 em 9 infinitamente. Eu vou parar no 45 ali, porque não cabe mais. Então, a primeira pergunta que a gente pode perceber aqui que começa com 9. Então, qualquer número menor do que 9, a gente não vai conseguir dividir. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. O número 2. Eu consigo dividir por 9? Não, não consigo. Por quê? Porque aqui eu começo com 9. Então, não dá. Vou montar um número aqui, ó. O 24. Tá. O 24, eu consigo dividir por 9? Consigo. Porque, ó, eu vou pegar o número mais próximo de 24, mas eu não posso passar de 24. Então, vocês podem falar, professora, tem o 27 aqui, ó. Mas o 27, ele passa. Então, não dá. Então, o mais próximo nesse caso é o 18. Eu coloco o 18 aqui embaixo do 24. Tá, aí a gente vai pensar, o 18, ele tá na primeira, segunda linha. Então, eu conto duas vezes. Uma vez, duas vezes. Então, o 2 eu coloco aqui embaixo. A quantidade de linhas que eu pulo, eu coloco embaixo da chave, tá? E aqui nesse cantinho eu vou fazer a subtração. 14 menos 8 vai dar 6. E 1 menos 1, 0. Professora, acabamos? Não, não acabamos. Por quê? Eu tenho esse 3 aqui, ó. Eu não dividi ele ainda. Então, eu vou descer ele pro ladinho do 6 para formar o 63. Eu vou ter que aumentar aqui os meus. 54, 63, porque não coube mais ali. Eu vou precisar do 63. Então, olha só. Eu vou pegar o número mais próximo do 63, mas não pode passar. Ele pode ser igual, mas não pode passar. Então, eu tenho o 63 aqui no cantinho. Já coloco ele aqui. E aí, eu vou verificar em qual linha o 63 tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está na sétima linha. Então, aqui, 7 vezes 9, tá? E faço a operação de subtração aqui embaixo. 3 menos 3 dá 0 e 6 menos 6 também dá 0. Bom, não sobrou nada, não tem mais nenhum número que eu preciso descer aqui para continuar a divisão. Então, a gente chega à conclusão de que em cada classe dessa escola, a gente vai ter 27 alunos. Um detalhe muito importante aqui
é que se a gente reparar, ó, essa divisão não sobrou nada de resto. O resto é zero. Então, a gente costuma dizer, numa divisão, quando o resto é zero, que é uma divisão exata. Tá? O exemplo 2. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, 183 livros, eu tenho que distribuir, eu tenho que dividir em 12 caixas. Bom, o meu divisor é 12, então aqui no cantinho eu vou contar de 12 em 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72. Bom, é infinito, a gente pode continuar contando aqui infinitamente, tá? Aí eu vou olhar. Eu consigo dividir por 12? Não, não consigo, porque o menor número que eu tenho aqui é 12, então não dá. Vou juntar aqui 1 com 8, eu formo o número 18. O 18 dá para dividir por 12, tá? Porque o menor número aqui é 12, ó. Então, eu vou pegar o número mais próximo de 18, mas sem passar. O 24 passa, então eu vou ter que usar o próprio 12. Aí, a gente vai observar. O 12, ele tá na primeira linha, então é uma vez. 1 vezes 12 dá 12. E aqui a gente faz a subtração. 8 menos 2 dá 6, e 1 menos 1 dá 0. Ainda não acabei, por quê? Porque eu tenho esse 3 aqui, ó, para descer. Desço ele do lado do 6 e a gente vai formar o número 63. Aí a gente vai pensar, o número mais próximo de 63, mas não pode passar. Pode ser igual, mas não pode passar. A gente tem o 60, o 72 já passa. Então, eu vou ter que usar o 60. Antes de fazer a subtração, eu vou ver em que linha o 60 está, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, a gente coloca o número 5, formando o resultado 15. E a gente faz a subtração aqui. 3 menos 0 vai dar 3, e 6 menos 6 vai dar 0. Então, o que a gente deduz nessa situação? Que em cada caixa, nós vamos colocar 15 livros, só que 3 livros vão sobrar. Então, esses 3 livros provavelmente não vão em nenhuma caixa, eles vão em um pacote à parte, tá? Porque cada caixa tem que ter exatamente 15 livros. E a gente pode perceber aqui que a gente teve um resto diferente de 0, o resto foi 3. Então, essa divisão não é exata, tá? Bom, o exemplo anterior, que era do número de alunos por classe, e esse do número de livros em cada caixa, a gente usa a ideia de dividir em partes iguais. Eu tenho um total, em que eu tenho que dividir esse total em diversas partes iguais, tá? O exemplo 3 já é um pouquinho diferente. Ó, uma equipe de voleibol é composta por 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Então, a gente tem 192 alunos. E eu quero formar grupos, quero formar times de voleibol com esses 192 alunos. Só que cada time tem que ter 12 jogadores. E eu preciso descobrir quantos times eu vou conseguir formar. Nessa situação, a gente está querendo ver quantas vezes o 12 cabe dentro do 192. A gente usa aquela ideia de medida, porque eu estou formando grupos, tá? Então, eu venho aqui no cantinho, o meu divisor é 12, então eu vou contar de 12 em 12. 36, 48, 60, 72 e assim infinitamente. Bom, número 1. Número 1 eu não consigo dividir por 12, tá? Porque ele é muito pequeno, o mínimo tem que ser 12.
Então, eu vou juntar o 1 com o 9 aqui, formando o 19. A gente vai ver um número mais próximo de 19, só que não pode passar. Então, a gente vai ter que usar o 12. O 12, se a gente observar, ele tá na primeira linha. Então, aqui, a gente coloca o número 1. E aqui a gente faz a subtração. 9 menos 2 vai dar 7. 1 menos 1, 0. A minha conta ainda não terminou, a minha operação ainda não finalizou, porque eu tenho esse 2 aqui que eu preciso descer. Eu desço ele do ladinho do 7, formando o número 72. O número mais próximo é de 72, só que não pode passar. Tá? Então, a gente usa o próprio 72, ó. Agora, a gente vai ver em que linha o 72 tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 6 vezes 12 vai dar 72. E a gente faz a subtração. 2 menos 2 dá 0. E 7 menos 7, 0. Então, a gente consegue descobrir que, com 192 alunos, esse professor ele consegue formar 16 times de voleibol. Nesse caso, a gente usou a ideia de medida, quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra. E se a gente reparar também, não vai sobrar nenhum aluno, a divisão é exata, tá? Porque o resto deu 0. Bom, a partir disso, vocês vão fazer as atividades que estão no arquivo em PDF. E, esqueci de um detalhe. A divisão, assim como as outras operações, ela tem algumas partes que compõem ela, tá? Como vocês repararam que eu já vinha falando, o número que fica dentro da chave é o divisor. O número que nós estamos dividindo, o total que nós estamos dividindo, a gente chama de dividendo. O quociente é esse aqui, ó. É o resultado da divisão, é quantos grupos a gente consegue formar. E o resto é o que sobra na nossa divisão no momento que a gente faz a subtração, tá? Então, a partir disso, vocês vão fazer as atividades que estão no arquivo em PDF. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.